E nós precisamos dizer mais uma vez, a corrupção mata. Aliás, há um vídeo do ministro Barroso em que o título é A Corrupção Mata. A corrupção no Brasil matou muita gente. É por isso que não há exagero quando se afirma que eles são ladrões e assassinos, porque roubaram o dinheiro que poderia salvar vidas. Nos hospitais, por exemplo, quantos brasileiros morreram nos hospitais do Brasil por falta de recursos? Lá, nos corredores dos hospitais, seres humanos amontoados à espera de um atendimento médico que não chegava e muitas vezes viam a morte chegar antes que chegasse o médico, porque os recursos foram roubados dos cofres públicos do país e nós vamos nos conformar com isso e nós vamos ser condescendentes com essa invasão criminosa que, bisbilhotando a vida de dois agentes públicos importantes no Brasil, levar o país a discutir se houve ilegalidade na ação de um juiz e de um procurador, para que nos esqueçamos que os marginais que estão presos e que querem libertar foram responsáveis também por estas mortes e também nas ruas, engolidos pela violência, na ausência de uma estrutura de segurança pública capaz de conter a criminalidade crescente no nosso país. Mas eu venho aqui hoje para conversar com vocês sobre dois episódios. Bom, eu acho que vamos ver quantos episódios são, não é? Mas o primeiro comentário que eu quero fazer é sobre uma entrevista que o ex-presidente Lula, presidiário aqui em Curitiba, está não muito longe daqui, alguns quarteirões daqui, não é? Na Superintendência da Polícia Federal, onde ele está preso. E ele concedeu mais uma entrevista. Depois desse vazamento dos diálogos do ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro com o procurador Deltan Dallagnol, o presidente Lula se manifestou numa entrevista concedida ao Trajano e ao Juca Kfouri. Olha, será que em outro país isso aconteceria? Um preso condenado de dentro da prisão concedendo uma entrevista para desmoralizar o Poder Judiciário e autorizado pelo Poder Judiciário. Veja, será que isso aconteceria em outro país? A justiça autorizar um condenado, preso, a dar entrevista para enxovalhar o Poder Judiciário? Isso joga contra o Estado de Direito, isso certamente não contribui para que as instituições públicas sejam respeitadas. Uma entrevista de um cinismo imbatível, né? O presidente preso, ou o ex-presidente preso, dizendo que podem somar todos os juízes, todos os procuradores, todos os policiais e não empatarão com ele em matéria de honestidade. É a piada pronta. Aliás, o Brasil vai se tornando o país da piada pronta. É uma assinte, é um escárnio, é uma afronta à nossa inteligência. Sérgio Moro, quando juiz, não permitiu entrevista. Aliás, a revolta que há da parte de petistas, de esquerdistas militantes, se deu exatamente porque, à época, se impediu uma entrevista do preso Lula. E é uma razão que está apresentada nesse vazamento criminoso aí das mensagens entre Moro e Deltan Dallagnol. Bem, eu imagino que a nossa justiça não deveria conceder permissão para uma entrevista cínica como essa. Então, eu quero manifestar aqui o inconformismo, porque não seria diferente, então, entrevistar Sérgio Cabral, o Pezão, entrevistar o Eduardo Cunha,
entrevistar todos esses presos da Operação Lava Jato. Ou então outros marginais, tipo Beira-Mar, Escadinha, Marcola. Qual a diferença? Todos foram condenados. São condenados. Eu creio que não se trata de impedir a liberdade de expressão. Quem foi condenado à prisão por crimes cometidos não podem exercer determinados direitos que são exclusivos das pessoas em liberdade, das pessoas de bem, das pessoas que não cometeram crimes. Quem comete crime perde direitos. O único direito que tem é a prisão. E é isto que devemos defender e desta forma que tem que ser. Bem, vamos a outro tema. Ainda hoje eu procurei ouvir, não ouvi toda a entrevista não, mas eu ouvi parte dela deste proprietário, este americano que é proprietário desse site Intercept, que vazou as mensagens entre Moro e Deltan Dallagnol. Eu vi lá no programa Pânico, né, que é um programa interessante, que tem boa audiência, tem lá o Emílio Surita e outros, né, um programa irreverente, um programa que mistura humorismo com assuntos sérios, não é? E, portanto, é um programa de grande audiência. E lá estava a Vera Magalhães entrevistando o Glenn deste site Intercept. E eu, evidentemente, observei a sua arrogância, a sua prepotência, se colocando como professor da verdade, fugindo aos questionamentos, né, tentando escapar aos questionamentos, não respondendo, dizendo que tem fonte, mas que, obviamente, sabe quem é a fonte, obviamente não recebeu no anonimato estas mensagens, que ainda não processou todas as mensagens, que trabalha no processamento dessas mensagens. Eu indagaria se lá estivesse. Mas o senhor leva tanto tempo para ler essas mensagens? Por que tanto tempo, não é? Não é uma estratégia malandra para manter o assunto em pauta durante mais tempo? Fica visível o objetivo. O que está por trás desta operação criminosa de vazamento das mensagens entre Moro e Deltan Dallagnol? Nesse momento eu não quero nem discutir a legislação. Não cabe discutir legislação. Na verdade, trata-se de uma guerra. É uma guerra, eu posso dizer desta forma, sim, é preciso radicalizar nesta hora, é uma guerra do bem contra o mal. Eu poderia dizer que nesta guerra do bem contra o mal vale tudo, mas a legislação está sendo respeitada. Se nós estivéssemos rasgando a legislação, até poderíamos encontrar justificativas, porque trata-se de um confronto desigual. Você não pode considerar igual o confronto de uma organização criminosa que se estruturou ao longo do tempo, que arquitetou um complexo e sofisticado esquema de corrupção que envolveu presidentes da República, governadores, senadores e deputados, empresários, empreiteiros, banqueiros, enfim, algumas das pessoas mais poderosas do Brasil se envolveram nesse complexo esquema de corrupção para assaltar o nosso país, para assaltar o nosso povo. E alguns queriam que um juiz e um promotor não conversassem sobre o melhor caminho para obter êxito nesse confronto com a organização criminosa. De um lado, uma poderosa organização criminosa, e de outro lado, alguns procuradores, alguns policiais federais, que deveriam agir segundo alguns, cada um per si, sem contato,
O juiz Sérgio Moro não estava para julgar um meliante comum, um assaltante de esquina, um ladrão de galinha. Não estava para decidir entre uma briga de dois sócios num boteco no bairro. Não, ele estava para julgar poderosos criminosos, barões da corrupção, e, obviamente, não poderia arquitetar um plano para um julgamento eficaz que levasse à cadeia os responsáveis por esse escândalo magistral de corrupção, certamente um dos maiores da humanidade, o maior do Brasil, da nossa história, mas certamente um dos maiores da humanidade. Então é evidente que o juiz tinha que conversar, sim, com o procurador. E olha, eu não gostaria de discutir juridicidade, legalismo. Eu não gostaria de discutir preciosismos jurídicos, mas eu vou ler apenas um item desta lei, que é a lei de 2013, que é a lei que define o combate, que estabelece as normas para o combate ao crime organizado. É a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais, etc. E aqui está no capítulo da investigação e dos meios de obtenção da prova. Está aqui o item 8. Cooperação entre instituições. Aí o helicóptero aí em cima, ó. Tá passando um helicóptero aqui, fazendo barulho. A cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. E eu pergunto, Poder Judiciário é uma instituição ou não? Aqui nesta lei, há exclusão de alguma instituição? Não há. Aqui fala em cooperação entre instituições e órgãos federais, estaduais e municipais. Portanto, eu incluo, sim, o Poder Judiciário. Portanto, é possível se estabelecer esta cooperação. É necessário se estabelecer essa estreita interação entre todos no combate à corrupção. Isso aqui, a meu ver, não tem tanta importância para o povo brasileiro. A lei está aqui, mas mais importante do que isto é vencer esta batalha. É a batalha da justiça contra a impunidade. Alguns apostam na impunidade porque querem preservar aquele sistema corrupto, querem preservar aquele cenário de promiscuidade, onde se instalava em todo o espaço da administração pública brasileira os chamados propinodutos, para o enriquecimento de algumas pessoas na contrapartida da pobreza, da miséria, da violência, da morte. Porque, olha, essa organização criminosa assaltou bilhões. Alguns bilhões estão sendo devolvidos, graças a Sérgio Moro, Deltan e outros policiais federais, procuradores, juízes, magistrados. Sim, uma parte do roubo vai voltar aos cofres públicos, mas infelizmente boa parte não volta mais. E nós precisamos dizer mais uma vez, a corrupção mata. Aliás, há um vídeo do ministro Barroso em que o título é A Corrupção Mata. A corrupção no Brasil matou muita gente. É por isso que não há exagero quando se afirma que eles são ladrões e assassinos, porque roubaram o dinheiro que poderia salvar vidas. Nos hospitais, por exemplo, quantos brasileiros morreram nos hospitais do Brasil por falta de recursos? Lá,
nos corredores dos hospitais, seres humanos amontoados à espera de um atendimento médico que não chegava e muitas vezes viam a morte chegar antes que chegasse o médico, porque os recursos foram roubados dos cofres públicos do país, e nós vamos nos conformar com isso, e nós vamos ser condescendentes com essa invasão criminosa que, bisbilhotando a vida de 2 agentes públicos importantes no Brasil, levar o país a discutir se houve ilegalidade na ação de um juiz e de um procurador, para que nos esqueçamos que os marginais que estão presos e que querem libertar foram responsáveis também por estas mortes, e também nas ruas, engolidos pela violência, na ausência de uma estrutura de segurança pública capaz de conter a criminalidade crescente no nosso país. Vocês sabem quantos jovens foram sepultados no Brasil em 10 anos? Ou de 2006 a 2016, nos governos do PT, jovens de 15 a 29 anos, foram 324 mil jovens sepultados no Brasil pela violência, 7 vezes o número de soldados norte-americanos que morreram na guerra do Vietnã durante 20 anos, e nós não estávamos em guerra. A guerra é esta. A guerra é essa no combate à corrupção. Esta que é a guerra que nós devemos travar contra a organização criminosa que assaltou o Brasil nos últimos anos. Eu peço permissão para ser indignado diante destes fatos. Me perdoem, juristas, professores, OAB, me perdoem aqueles que são condescendentes com isso, e que aceitam a invasão criminosa, que ao invés de combater o crime desta invasão criminosa, procuram expedientes, legais ou não, para justificar que a Operação Lava Jato foi uma operação com água suja. Pasmem os senhores, àqueles que preferem ser coniventes com o crime, com organização criminosa, a defender o combate implacável à corrupção. Eu não tenho nenhuma dúvida que, ao invés de cometer ilegalidade ou imoralidade, tanto o Deltan quanto Sérgio Moro, quanto os outros que foram bisbilhotados aí, não sei se por hackers ou por outro tipo de criminoso, comandados agora por esse Glenn, eu, sinceramente, não posso aceitar que as pessoas admitam isso e que usem isso na esperança de comprometer a Operação Lava Jato, ou de anular provas, ou de anular decisões judiciais competentes. Tanto é que já agregaram a um processo que está no Supremo Tribunal Federal em julgamento, um habeas corpus solicitado a favor do ex-presidente Lula, já agregaram esses diálogos como peça que entendem ser necessárias para a liberdade do ex-presidente, que está preso aqui em Curitiba, a alguns metros de onde estamos, alguns quarteirões de onde estamos, né? Aí, Maurício, tem alguma indagação, tem alguma solicitação? Até agora, acho que está dando muito apoio aí a... É mais apoio, né? Não tem ninguém contestando aí? É bom ter alguém contestando para a gente responder. Se tiver, eu faço questão de responder, né, a qualquer contestação em relação a essa questão, né, nós temos que combater certamente aqueles que são coadjuvantes da corrupção no país, que pode não estar colocando a mão, pode não estar roubando o dinheiro, mas são coadjuvantes na medida em que procuram facilitar a vida dos corruptos. Hoje, nós temos um cenário no Congresso Nacional que divide bem. Você pode prestar atenção. Aqueles que estão hoje no Congresso
colocando como prioridade a discussão de uma lei de abuso de autoridade, são os que querem limitar a ação dos investigadores e dos julgadores. Há esperança, inclusive, de alguns deles de amedrontar os que investigam e que julgam. É a prioridade discutir a lei de abuso de autoridade? Por que não discutimos, primeiramente, as 10 medidas de combate à corrupção que foram apresentadas ao Congresso Nacional e que morreram nas gavetas, e depois destas, o Ministério Público apresentou mais 70 medidas de combate à corrupção ao Congresso Nacional, como resultado dessa experiência oferecida pela Operação Lava Jato. Querem agora antecipar e apressam um relatório para que se vote o abuso de autoridade. Eu disse que não tenho nenhuma dificuldade em discutir uma legislação sobre abuso de autoridade, a modernização da legislação atual, porque já existe, a modernização dessa legislação, o endurecimento desta legislação, mas no contexto do debate sobre medidas de combate à corrupção. Vamos discutir conjuntamente. Há esse pacote que veio do Ministério da Justiça, que é anticrime, antiviolência e anticorrupção. Então é uma oportunidade de nós discutirmos também o abuso de autoridade. De outro lado, tem alguma coisa? Cíntia Toledo fala aqui, quem fecha os olhos para o crime... Cíntia Toledo. Quem fecha os olhos para o crime é parceiro do crime, sem atores. É coadjuvante, é parceiro do crime, é coadjuvante, sem dúvida. Fechar os olhos para o crime é avalizar a criminalidade. Eu estava dizendo, então, do ambiente no Congresso Nacional. Há também lá quem advoga agora uma CPI para investigar esse fato, né, do vazamento, mas é investigar o juiz e o procurador, como se eles fossem criminosos. E eu disse da tribuna do Senado, especialmente ao PT que está propondo isso, que eu só assino requerimento para instalar CPI que investigue ladrão do dinheiro público, corruptos, marginais de colarinho branco, e não investigar aqueles que, ao contrário, estão combatendo os corruptos, combatendo a corrupção e colocando na cadeia os que roubam o dinheiro do nosso povo. E aí alguém disse que o PT está pedindo a demissão do ministro Moro. O PT pedir demissão? O PT foi demitido nas urnas. Foi demitido nas urnas pelo povo brasileiro. Quando governou, ao invés de demitir a corrupção, nomeou os corruptos. E agora fala em demitir o juiz que os coloca na cadeia. É uma inversão de prioridade, é uma inversão de valores, obviamente, é a piada pronta